Galera, a pergunta que não quer calar. A feijoada que a Toinha tá servindo pros jogadores tá pesando tanto assim na barriga deles? Ou os caras simplesmente desaprenderam a jogar? Eu, Pedro Aragão, junto com meus intrépidos amigos, Gabriel Lima e Bruno Quintino, vamos tentar destrinchar e descobrir o porquê diabos o Fortaleza no começo da temporada tá jogando tão ruim. Solta a vinheta, Xará! Time de fora. E aí, galera? Não existe esse negócio de feijoada. Não existe. Não existe. A feijoada é da arrancada Essa do Ceará, feijoada né? da Toinha me deixou foi triste, viu? Pobre. Não existe. Eu tenho certeza que essa não é o problema. Tu acha que não? Tenho certeza. Então, gente, vamos tentar descobrir, porque não é possível. A gente tá falando sobre um elenco muito bom. Beleza, que existe uma fase de adaptação. Vários jogadores estão jogando pela primeira vez, não só no Fortaleza, mas no futebol cearense, no futebol nordestino. Mas mesmo assim, eu acho que o Fortaleza poderia entregar mais. Assim, a gente vê partidas como a que o Fortaleza jogou contra o Altos, a própria partida que o Fortaleza jogou contra o Vitória. Eu acho que o Fortaleza tem time, tem técnico e tem estrutura o suficiente para apresentar um futebol muito melhor do que vem apresentando nos últimos jogos. O que está rolando? Vamos lá, né? Se os analistas de desempenho do clube, logicamente, cada partida antes, eles estudam a equipe que vão enfrentar e tal, e logicamente isso com o Fortaleza da mesma forma, o adversário estuda o Fortaleza. Já nesse ano são 3 derrotas consecutivas. Eu acho que mais pesa essa questão do consecutivas. Fortaleza na temporada ainda não empatou. Ou ele ganha ou ele perde. São 6 vitórias, 3 derrotas. Aproveitamento aí de 66%. Então se a gente pegar essa média não tá ruim, sabe? Para um início de temporada, que tinha adaptação, tudo que tu fala. Mas se o Fortaleza tivesse 5 vitórias e um empate, seria a mesma questão e apenas 2 derrotas. Mas como eu volto a falar, o que mais pesa são as sequências de derrotas. A primeira derrota eu acho muito ok, muito justo, muito válido. Sim, é um clássico, tem toda aquela questão de mais vontade e tudo mais, enfim. Mas nunca é bom perder. Já eu acho que de todas as partidas, a que mais me preocupa é contra o Altos. Apesar de também ter as dificuldades do gramado, que é um pouco mais alto, a bola já não corre tanto. E a do Vitória também foi um time de Série A e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o que chama muita atenção nessas 3 derrotas foi a falta de produção do Fortaleza. Contratações que vieram, como por exemplo Paul Fernandes, que é aquele volante estilo Caio Alexandre, que dá o passe em profundidade, que cria, que faz o jogo acontecer, que faz o jogo girar. Não vem bem. Contra o Ceará, eu acho que ele faz a pior partida dele com a camisa do Fortaleza. Em cima dele, basicamente, os 2 gols. Ele erra o passe do primeiro gol, ele faz a falta do primeiro gol, erra o passe que acaba resultando numa jogada, e a bola do segundo gol também é em cima dele. Então eu acho que ele é a principal questão que vem sendo, assim, né, pressão, mas sendo julgado, analisado, porque o cara veio como a principal contratação do Fortaleza na temporada, pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito na de vocês também. É muito difícil a gente falar que, é por isso, é por aquilo, porque no mundo do futebol em geral, tem-se uma mania muito grande de procurar culpados. Não, a culpa é porque o João Ricardo não está pegando tanto como estava no ano passado. Não, a culpa é porque a dupla de zaga é devagar. Não, eu acho que existe muito um momento. Sabe, eu acho que o momento do Fortaleza é o que está impedindo ele conseguir desempenhar. Por exemplo, depois do clássico, o Vojvoda, na entrevista coletiva, falou: eu não vejo a hora da próxima partida, que é para apagar essa minha atuação. E contra o Altos foi muito ruim. Aí ele vem, logicamente deve ter esse mesmo pensamento: não vejo a hora da próxima partida, que é para a gente conseguir ganhar e apagar isso. E perde mais uma vez para o Vitória. Eu entendo que para o Vojvoda, eu não estou falando que não existe pressão. Logicamente, existe. Todo mundo do mundo do futebol tem pressão sobre si. Mas para ele, assim, pelo menos internamente, para ele é mais tranquilo. Sim. Ele tem essa segurança de eu preciso ganhar porque senão eu vou cair. Ele tem essa mentalidade vencedora dentro de si que fala: eu preciso ganhar porque eu não gosto de perder. E esse momento na qual o Fortaleza vem de 3 derrotas consecutivas, eu acho que nem chega a ser o pior momento que o Vojvoda já passou pelo Fortaleza. Eu acho que o pior momento foi aquele, não sei se vocês, logicamente, acho que vão concordar,
foi aquele que briga para não ser rebaixado no primeiro turno e no segundo dá aquela super arrancada. Mas eu não consigo falar a culpa é disso, a culpa é daquilo, é por isso, é por aquilo. São uma gama de questões. E pode cair em adaptação, pode cair em estilo de jogo, pode cair num Fortaleza mais previsível, pode cair em determinadas questões. Mas é muito difícil a gente falar, é isso. Entendi. Ah, é falta de um atacante. Não, não é. Ah, é falta de um meia. Não, não é. Então, é o futebol. E outro, Gabriel? Se fosse só um problema, tipo, o goleiro não tá pegando, o atacante não tá fazendo gol, era muito fácil identificar e era muito fácil resolver. Assim já. O pessoal lá do Fortaleza é muito mais competente que a gente pra definir isso. Um analista de desempenho não conseguiu cravar que recebe muito mais. Eu não vou conseguir. Galera, sabe? assim, O que tu me paga, não tá incluso isso. eu sei que é um esforço coletivo da gente passar isso a limpo. E sabe de quem também tem esse esforço de deixar tudo uma limpeza? Eu vou te falar. A Isoquímica, Xará, bota a musiquinha de merchan. Gente, a Isoquímica, ela é uma empresa tipicamente aqui da terrinha, sabe? E é tão massa apoiar o nosso comércio local. E não só isso, os produtos Meu Lar, que é os produtos que a Isoquímica trazem para facilitar a vida da gente, que tem que deixar a casa limpa, cheirosa, perfumada. Gente, é um leque de produtos muito bom. Não é porque os caras estão me pagando, mas eu realmente uso os produtos Meu Lar em casa porque eles têm uma alta qualidade e isso pesa. Isso pesa na hora da decisão. Então se você está ali no corredor do supermercado e bateu a dúvida, não tenha dúvida. Vá nos produtos Meu Lar, porque com o Meu Lar é mó limpeza. Mas antes disso, gente, peraí, então, vamos lá. Brunão, quero tirar uma dúvida aqui contigo. Quero que você pense conscientemente. Você é um jogador que ganha lá seus tarará 1000, seus 3 dígitos lá de Pix todo mês. Onde eu assino? 3 dígitos, Calma. tipo assim, é o quê? 999? É o máximo que dá, né? Não, poxa! Eu tô jogando aonde? Calma, mano. 3 Mas é 3 dígitos. 16. 100 mil é 3 dígitos? 300 mil é 3 Não, dígitos? aí são 6. Não, 3 dígitos, gente. Dígito é dígito. Não, galera, pelo amor de Deus. Dígito é o número. Ó, dígito 1, 2, 3. Só vai até 999. Só vai até 999. Tá, gente, você ganha bem. Eu sou de humanas, galera. Vamos com paciência. Você acha que eu escolhi jornalismo Vamos porque passar, eu fui assim, gente, uma profissão que use pouco cálculo. Jornalismo é essa. Foi esse meu critério. Escuta só. Você é um cara que ganha bem jogando. Só que aí tem partidas que você pode jogar com Boca no La Bombonera, com River no Monumental, com Corinthians numa Neoquímica Arena lotada valendo vaga numas oitavas de finais. Você vai ter um jogo importante contra o Flamengo no Maracanã. Aí você vai ter um jogo contra o Altos do Piauí no gramado ruim. Albertão. Você vai tirar o pé, não vai? Você vai pensar 2 vezes antes de dar aquele pique. Sabe por que eu pergunto isso? Porque a gente teve o Caleb, por exemplo, que quase perdeu uma temporada inteira. Ele perdeu praticamente uma temporada inteira. Ele se lesionou no Campeonato Cearense. Num jogo que, esportivamente, pro Fortaleza, não valia tanto. E aí eu fico me perguntando se isso também não passa um pouco na cabeça da galera. Tipo, o Davi Luiz sabe o que ele vai ter, o Gaston Ávila, seja lá qual boneco esteja nessa situação. Mas tu não acha que isso pesa na hora de dar 100%? Eu tô fazendo aqui uma espécie de advogado do diabo. Tô perguntando se isso não pode ser o grande problema do Fortaleza. Eu não vou falar que eu tiraria o pé, mas você ter um confronto de uma final, por exemplo, é claro que a visão, a mentalidade vai ser diferente. Esse discurso de todo jogo é uma final, todo jogo encara como uma final, desculpa, eu não compro isso. Se todo jogo é uma final, nenhum jogo é uma final. Porque vai ser sempre mais do mesmo. É natural que alguns jogos valham mais que outros. Sim. O que não é natural é ser... Tu fala de novo, como é que é a frase? Se todo jogo é uma final... Se todo jogo é uma final, nenhum jogo é uma final. Se todo jogo... Forte. A final é um jogo único, uma decisão. Eu entendi. Eu achei forte. Se todos são assim... Então nenhum é. Exato, porque não tem como paradoxo, você encarar né? todos assim. Você não aguenta. O que eu quero dizer é... eu não quero... Mas faz sentido. Eu não quero que esse seja o foco da discussão. Tá bom. Porque se todo foco vai discussão, não tem Jornalismo discussão. com TDAH. Tu concorda um pouco comigo? Tudo isso, o que eu quero dizer é... Tem jogos que você vai encarar com mais vigor, com mais força, com mais vontade. Mas isso não é desculpa para você ser displicente nos demais. E parece haver muito isso. Ao menos vendo de fora, parece haver isso.
Porque eu acho, por exemplo, só alimentando aqui, eu acho uma muleta muito fácil você olhar, a tentar analisar o Clássico Rei e dizer, é porque o Ceará tinha mais Faltou vontade. Não, gente, o Ceará jogou melhor. Os caras conseguiram fazer um esquema tático ali que anulou o outro time. Os caras foram eficientes na hora que precisou. E aí eu acho que é uma muleta muito fácil dizer, é porque falta vontade. Vontade, meu amor? Vontade é do brother que pega um ônibus, um Siqueira pra Pico 3 de maio, lotado pra ir pro trabalho, pra ganhar um salário mínimo. Aí o cara tem vontade, o cara não tem vontade de ganhar um negócio uma grana daquela, vai morar no Beach Park, eu fico extremamente revoltado. Eu fico com raiva mesmo. Desculpa, cuspi, pô. Eu fico com raiva, cuspindo, desculpa. O Gabriel, na fala dele, comentou sobre os fatos de serem 3 derrotas em sequência pesarem mais. Concordo que pesa mais. Mas também a forma como foram essas derrotas e para quem foi também pesa mais. Porque você falou que o Fortaleza tem 6 vitórias até aqui nessa temporada. Algumas dessas vitórias foram jogos assim com adversários fraquíssimos, como é o caso do Cariri, do Maracanaú, do Motoclube, apesar do Maracanaú ter sido um jogo um pouco mais difícil. Maracanã, isso, pensei na cidade. Ter sido um jogo um pouco mais difícil, que foi só um gol. Mas, no geral, os grandes desafios realmente da temporada até aqui foi contra o Sport, que realmente conseguiu ir muito bem, um 2-1. E aí depois veio o Ceará, o clássico que... 2-0. 2-0, isso, tava pensando no Ceará, perdão. Aí depois vem o 2-1 do Ceará, que para o Fortaleza foi mais uma reprise do que tem sido o cearense, que mesmo... Tem sido os clássicos, de modo geral, né? É um recorte de 10 jogos do Ceará e o Fortaleza só ganhou... O quê? Nos últimos 10 jogos? Acho que foram 6 vitórias, 3 empates Só ganhou um, foi aquele é. jogo com 1x0 gol do Moisés no Campeonato Brasileiro. Exato, Então, exato. Depois disso, só o Ceará. Então, assim, Porque teve 2-1 na final do Cearense do ano que o Fortaleza conquista o Penta. Primeiro gol até do Galhardo, que o Lucas Sacha Então mata são a 2, bola né? no peito. Ah, sim, total. Então, assim, é um histórico que pro torcedor do Fortaleza vem pesando. Vem o Altos, que foi a primeira derrota do Fortaleza para o Altos na história. E isso também é uma marca negativa, que pesa bastante. E aí vem o Vitória jogando dentro do Castelão, que acaba levando uma virada. Um belo gol do Lucero, mas que depois vem pro segundo tempo e simplesmente é um futebol pouco criativo, é um futebol pobre, que até consegue criar suas chances, mas parece vir muito mais jogadas individuais que qualquer outra coisa. Eu já vi muitas pessoas comentando que a saída do Hércules afetou muito o time. Não discordo também, porque o time é muito rotativo. Não, mas então, em parte eu concordo em que sentido? O Hércules tinha uma característica de condução de bola que a gente não está vendo se repetir em outros jogadores em má fase, como é o caso do Pochettino, como é o caso do Caleb. Contudo, isso não é desculpa para não encontrar outras alternativas para isso, ainda mais com um elenco com tanta qualidade como o Pochettino, o Caleb, Paul Fernandes, que tem essa distribuição muito boa de bola e consegue, ao menos deveria estar conseguindo encontrar essas enfiadas um pouco melhor. Então, quando você para ver, é um futebol pobre que é difícil entender o que está acontecendo. Deixa eu dar uma dica então pro Vojvoda. Uma dica massa pro Vojvoda. Você tá me assistindo aí, argentino? Olha pra cá, Juan. Vai nos comentários aqui desse vídeo, porque todo mundo que tá assistindo tem a solução perfeita para o Fortaleza. Vai ter bem muito, viu? Aproveita, Vojvoda, que tu tá assistindo esse vídeo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e se aparecer a opção de hypar o vídeo, você vai lá e clica que vai ajudar a gente. Se por acaso você não é o Vojvoda, faça o mesmo também, viu? Que a gente aqui não descobriu o que foi que aconteceu com o Fortaleza. Também era uma mentira, a gente ia dar a solução, a gente não deu. Mas é isso, quem sabe no próximo, né? Um beijo, até o próximo vídeo, é nóis. Tchau. Tu tinha o Vojvoda do nada aí. Do nada. Pô, o Vojvoda, eu tenho certeza que o Vojvoda tá assistindo, eu tenho certeza, não é? Inclusive, meu currículo vai estar no e-mail.